Sobrenatural, capítulo 35. Recusando um cheque de $1.500.000, ano de 1947. Agora que William Branham tinha retornado à casa em Jeffersonville, ele descobriu que tinha adquirido uma nova série de responsabilidades. Cartas vinham de todos os Estados Unidos e Canadá. A princípio, Billy e Meda se esforçava para eles mesmos responderem estas correspondências. Todo dia, o carteiro colocava um outro saco gigante cheio de cartas na varanda e logo Billy percebeu que a tarefa era demais para ele. Ele alugou um pequeno escritório e contratou o senhor e a senhora Cox, membros de sua congregação, como secretários. Com a ajuda deles, Billy separava as correspondências em duas pilhas. O maior e primeiro acervo de cartas vinha de grupos de pessoas descrevendo seus problemas e necessidades e pedia a ele para orar por elas. Bill considerava estes pedidos simplesmente como uma outra parte de sua comissão e orava sinceramente por cada um. A segunda pilha de cartas vinha de ministros, convidando-lhe para ter campanhas de cura em suas localidades. Bill colocou a um lado estes convites e orou sobre onde Deus o levaria a seguir. Finalmente, ele programou um itinerário que o manteria ocupado durante meados de 1947. Primeiro, enquanto os estados do norte estavam cobertos de neve, ele viajaria ao sul, começando em Louisiana e se movendo para o oeste ao Texas, Arizona e a Califórnia. Mais tarde, na primavera, ele estaria por vários meses mais perto de casa, antes de se dirigir ao norte a Saskatchewan e Alberta, Canadá. Embora não recuperado por completo de seu esgotamento, Bill se sentiu impaciente para voltar à obra a qual o Senhor o havia chamado. Ele começou em Shreveport, Louisiana, onde ele estava agendado a ter 5 cultos com o reverendo Jack Moore, pastor de uma igreja pentecostal independente, conhecida como Tabernáculo Vida. Quando o reverendo Moore levou Billy à sua igreja para o primeiro culto, Moore ficou surpreso ao encontrar seu tabernáculo tão cheio com visitantes que ele e seu convidado tiveram dificuldades para entrar. Um mero anúncio de boca a boca tinha atraído famílias de Louisiana e Arkansas. Jack Moore decidiu que precisaria de mais espaço. Então, para a segunda noite, ele alugou o auditório de uma escola secundária. Entretanto, depois de apenas 2 cultos nesse edifício, ele decidiu mover as reuniões de volta ao Tabernáculo Vida, porque as pessoas estavam chegando cedo demais na escola e estavam atrapalhando as aulas. Esta era uma semana a qual Jack Moore jamais tinha visto antes. 5 noites repletas de milagres e maravilhas. Mais tarde ele escreveria sobre isto dizendo: as pessoas ficaram humildes e enternecidas porque sabia que Jesus de Nazaré tinha cruzado nosso caminho em seu servo. Sim, os dias da Bíblia estavam aqui novamente. Aqui estava um homem que praticava o que pregávamos. Eu digo isto não para exaltar homem algum, mas somente para enfatizar que nossa
profunda apreciação por nosso irmão William Branham se origina do fato de que seu ministério pareceu trazer nosso amado Senhor Jesus mais perto de nós e melhor nos familiarizar com suas obras vivas, sua personalidade e sua deidade do que outra coisa que já houve. Sentindo que ele deveria saber mais sobre este ministério fenomenal, Jack Moore deixou sua igreja nas mãos de um pastor associado para que assim pudesse viajar com William Branham no decorrer do ano. Depois de Louisiana, Bill foi ao Texas, tendo reuniões em Houston por 15 noites seguidas, antes de ir a Texarkana e San Antônio. Durante sua primeira noite de culto em San Antônio, algo aconteceu que moveu seu coração e espírito. O culto começou. O líder de cântico introduziu Bill à audiência. A multidão esperava reverentemente com expectação. Enquanto Bill caminhava pela plataforma em direção ao púlpito, um homem sentado na plataforma se colocou de pé e falou em uma língua estranha, disparando palavras ininteligíveis alto e rapidamente como uma metralhadora. Quando ele terminou, a audiência permaneceu em silêncio. Um outro homem se colocou de pé no fundo do auditório e gritou: "Assim diz o Senhor, o homem que está caminhando através da plataforma está indo adiante com um ministério que foi ordenado por Deus Todo-Poderoso, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim este homem é enviado para precursar sua segunda vinda." Bill se sentiu um pouco tonto e fraco, o suficiente para fazer seus joelhos curvarem. Ele se segurou no púlpito para se apoiar enquanto falava no microfone. "Senhor, você aí atrás que acabou de dar uma profecia, você conhece este homem aqui na plataforma que falou em línguas?" O homem no fundo parecia um vaqueiro. "Não, senhor, eu não o conheço. Você sabe de alguma coisa a meu respeito? Eu nunca ouvi falar de você antes de hoje. Como você sabia que eu tinha vindo aqui esta noite? As pessoas para as quais eu trabalho viriam às reuniões e me pediram para os acompanharem. Então eu vim." Se virando para o homem atrás dele na plataforma que tinha falado em línguas, Bill perguntou: "Você conhece aquele homem que deu a profecia?" "Não, eu não o conheço." "O que você está fazendo aqui esta noite?" "Eu sou um comerciante local. Eu li no jornal sobre um curador divino, e então eu vim para ver do que se tratava." Tendo estudado 1 Coríntios 12 ao 14, Bill sabia que as interpretações de línguas estavam registradas como um dos dons do Espírito Santo. Entretanto, Bill tinha suspeitado muito do que os pentecostais chamavam de línguas, o qual não era nada mais do que entusiasmo, fanatismo e carnalidade. Esta interpretação não se encaixava em nenhuma dessas três categorias. Esta parecia genuína, porque este estranho repetiu o que Billy tinha ouvido naquele dia em 1933, quando ele, tendo um culto batismal no Rio Ohio, aquela estrela apareceu sobre sua cabeça. Isto foi há 14 anos atrás. Bill se maravilhou, desejando saber se havia mais em seu ministério
do que apenas orar pelos enfermos. Depois de Texas, Billy viajou a Phoenix, Arizona. O estresse continuou a atormentá-lo. Ele sentia algo mais do que apenas longas horas de pé e pouco descanso. Quando Billy orava pelos enfermos, ele de fato sentia as forças demoníacas que pelejavam, e isto cansava tanto quanto cavar um fosso em terreno rochoso com uma pá e uma picareta. Sempre que Billy pegava a mão direita de um paciente com sua esquerda e permitia a enfermidade vibrar em seu braço e acima do coração, ele sentia algum tipo de sua própria energia se sucumbir. Energia que não voltava depois de uma noite de sono. Ele aprendeu sobre demônios, comparando o que ele lia na Bíblia com o que ele sentia enquanto orava pelo enfermo. Ele leu no Novo Testamento como demônios que eram expulsos de uma pessoa procuravam por outro abrigo. Ele observava o mesmo em suas reuniões. Enquanto um paciente na plataforma era liberto de insanidade, era possível que um incrédulo irreverente na audiência pudesse receber a mesma doença. Ele se lembrou de um grupo de pessoas que foi desrespeitoso em Johannesburg, zombando e vaiando ao mesmo tempo em que Billy estava orando por um homem que movia-se violentamente no chão com uma convulsão epiléptica. Pessoas epilépticas, sempre que se aproximava do anjo do Senhor, tinham convulsões. Depois que Billy orou, o jovem foi curado, mas aquele grupo de sépticos e irreverentes caiu atacado por epilepsia. Mais tarde ele soube que era um ministro e 28 pessoas de sua congregação que contraíram epilepsia naquela noite. Daquela experiência, Billy aprendeu a ter precaução. Agora, sempre que ele sentia um caso de resistência, ele pedia audiência para inclinar a cabeça e orar com ele. Ele aprendeu que até mesmo incrédulos podiam estar a salvos em suas reuniões se eles fossem respeitosos. Certa noite em Phoenix, uma criança veio à fila de oração. Billy tomou a mão direita da menina e sentiu as intrigantes vibrações de epilepsia. A criança teve o ataque, caiu na plataforma e se movia violenta e incontrolavelmente. A audiência ficou aflita. Billy permaneceu calmo e pediu a todos que inclinassem suas cabeças. Quando ele inclinou sua cabeça para orar, ele sentiu uma quebra de fluxo de fé. Olhando novamente a multidão, ele viu um homem que não tinha baixado sua cabeça. Billy disse no microfone: "Há um homem à minha direita com a cabeça levantada. Senhor, mesmo se você não crê, por favor, incline sua cabeça e seja reverente. Estes poderes demoníacos podem passar-se de um para o outro." O homem não inclinou sua cabeça. Um dos administradores foi e conversou com ele. Então subiu à plataforma e disse a Billy: "É o senhor que?" Um dos oficiais públicos de Phoenix. Ele diz que não há nada nisto exceto um bom caso de psicologia. Ele insiste que não tem que inclinar sua cabeça. Billy falou de novo no microfone: "Senhor, eu te pedi, isto é tudo que eu posso fazer." Ele se virou à criança, qual se estorcera no chão, fazendo baixos sussurros guturais. Billy orou: "Deus, não permita esta inocente criança sofrer por causa da incredulidade daquele homem. Abençoe e a liberte." A menina se acalmou e logo abriu seus olhos.
Os responsáveis por ela se apressaram a ir à frente para ajudá-la e juntos saíram da plataforma louvando a Deus. O Senhor, que sorriu provocantemente, como se tivesse provado seu ponto, ele não tinha que inclinar sua cabeça. Infelizmente, isto seria uma vitória de curto tempo. Na última noite de Billy em Phoenix, ele prometeu à multidão que tentaria orar para todos no edifício que quisesse oração. Isto teria sido impossível fazer se ele tivesse que tomar a todos pela mão, para que assim as vibrações pudessem revelar cada doença. Esta noite ele tentou fazer algo diferente. Ele chamou isto de uma fila rápida. As pessoas na fila de oração se moviam vagarosamente em ritmo constante, enquanto Billy apenas colocava sua mão em seus ombros enquanto passava, pedindo ao Senhor Jesus para curá-los. Muitos milagres aconteceram naquela noite, embora talvez o mais impressionante é o que aconteceu a Ade Waldford, uma mulher que estava morrendo com câncer no coração, fígado e cólon. Os médicos a desenganaram. Agora ela estava tentando desesperadamente chegar a este homem que reivindicava ter um anjo perto dele, enquanto orava pelos enfermos. O marido de Ade e o interno do hospital a levaram à reunião em uma maca. Enquanto eles esperavam na fila de oração, ela sentiu sua vida desvanecer-se. Ela disse a seu marido: mesmo se eu morrer, leve-me adiante. Eles estavam a uma longa distância na parte de trás. Enquanto a fila avançava lentamente adiante, ela ficou inconsciente. Logo seu peito parou de se mover. O interno procurou pela pulsação de Ade e não pôde encontrar. Então ele puxou a manta sobre sua face. O Sr. Waldford, com forte determinação, se manteve na fila. Levou uma hora para o Sr. Waldford levar sua esposa à frente da fila. Alguém disse a Billy que havia um cadáver vindo. Billy parou a fila para que assim ele pudesse orar mais por este caso. Billy a tocou e sentiu que estava fria. Quando Billy pediu a Deus para dar a Ade Waldford sua vida novamente, não somente corrente de ar voltou a seus pulmões, mas tão logo ela levantou e mais tarde naquela noite ela estava de fato caminhando pelo edifício com suas próprias forças. Aquela longa fila de oração em Fênix abundou de curas e milagres. Embora Billy mantivesse curtas orações, isto ainda o levava até as 3 horas da manhã para tocar todos os enfermos que passavam por ele. De acordo com uma estimativa de Jack Moore, naquela noite de fevereiro de 1947, Billy orou por 2.500 pessoas. Em março, Billy foi à costa da Califórnia, sua primeira reunião em Los Angeles. Encheu a grande igreja no Parque Monterey e, citando a cooperação das igrejas para mudarem as reuniões ao auditório municipal de Long Beach. Na segunda noite de campanha, 3 jovens e uma jovem vieram na fila de oração, carregando uma mulher inconsciente em uma maca. Billy pegou na flácida mão direita da paciente e sentiu uma vibração familiar. É câncer, ele disse. A jovem disse: sim, seu nome é Melikia. Este é o médico e eu sou filha dela. Recentemente ela foi a St. Louis
e teve seus 2 seios removidos para tentar evitar propagação, mas não adiantou. Agora, Deus é sua única esperança. Abaixando sua cabeça, Billy pediu a Deus por um milagre. As vibrações em sua mão cessaram. Ele estava prestes a anunciar sua cura quando um sentimento estranho veio sobre ele e, sem pensar, disse: assim diz o Senhor, em 3 dias esta mulher estará fazendo compras. O médico, que evidentemente tinha sido persuadido pela família a vir, disse com indignação: o que é isto, reverendo Branham? Esta mulher, obviamente, está morrendo. Como você pode dar à sua família falsas esperanças como esta? Calmamente, Billy respondeu: doutor, se esta mulher não estiver curada e caminhando pelas ruas em 3 dias, você pode colocar uma placa em minhas costas dizendo que eu sou um falso profeta. E você pode me levar no capô do seu carro ao redor da cidade. No final da semana, Billy estava exausto e foi acordado de seu sono pelo barulho de fortes batidas na porta do seu quarto de hotel. No corredor estava o oficial da igreja, cuja tarefa era zelar pela privacidade de Billy. Atrás dele estavam 2 estrangeiros, bem vestidos. Eu sinto muito te incomodar, irmão Branham, mas estes 2 homens precisam te ver. Eu sei que você tem que descansar um pouco, mas o assunto é tão urgente. Eu pensei: entrem, o que posso fazer por vocês? Os 2 entraram e o porta-voz foi direto ao ponto: somos agentes do Sr. Melikian. Melikian? Billy repetiu o nome tentando se lembrar de onde ele ouvira. O Sr. Melikian é dono da empresa Mission Bell Werner. Sua esposa foi curada de câncer em suas reuniões no começo desta semana. Agora Billy se lembrou da mulher inconsciente na maca. Como ela está? Sr. Branham, sua recuperação surpreendeu a todos, especialmente o médico dela. No dia seguinte ao qual você orou por ela, ela recuperou sua consciência e se sentou na cama. No 3º dia ela foi fazer compra com sua filha, assim como você disse que seria. O Sr. Melikian está tão agradecido a ti que ele nos enviou aqui para dar-te este cheque de $1.500.000. O homem estendeu o cheque. Billy não se moveu. O homem disse: Sr. Branham, isto não é uma piada. Isto é um cheque perfeitamente bem e está nominal a você. Ele destacou o cheque. Billy ainda não pegou o cheque. Ele pensou sobre sua família, morando em um casebre de 2 cômodos em Jeffersonville. Pensou a respeito de sua esposa ter que carregar água de meia quadra da casa e então carregando as roupas sujas para fora novamente, porque a casa não tinha água encanada. Pensou acerca de como o frio e as frestas pelas quais o vento passava no inverno, e como Meda colocava trapos ao redor das portas e janelas para evitar que o vento entrasse. Seria maravilhoso para sua família algo melhor. Mas por muitos anos Billy tinha lutado para entender seu chamado no Senhor. Quando saiu da vontade de Deus em 1937, ele sofreu tão terrivelmente que agora nem mesmo este $1.500.000 poderia tentá-lo a se desviar de suas convicções. Ele não tinha curado a senhora Melikian de câncer. O Senhor Jesus Cristo a tinha curado. Assim como ele aceitaria alguma recompensa por algo que ele não tinha feito?
Além do mais, Billy notou 3 armadilhas que frequentemente derrubavam homens que começavam a viver para Deus: dinheiro, fama e mulher. Qualquer ministro que flertasse com estes perigos se arriscava deslizar e cair. Billy há muito tempo tinha determinado ficar limpo destas 3 armadilhas, sem se importar com o que isto custasse a ele. Cavalheiros, ele disse firmemente, eu não quero nem mesmo olhar para este cheque. Diga ao Sr. Meliquian que eu aprecio a vontade dele, mas eu não posso aceitar seu dinheiro. Depois de sua última noite de fila de oração em Long Beach, Califórnia, a qual terminou às 2 horas da manhã, Billy cambaleou entorpecido, inconsciente, até um carro que o esperava. Jack Moore e Young Bro deram voltas com ele pela cidade por 1 hora, conversando com ele, tentando fazê-lo voltar a si. Eles baixaram o vidro para permitir a chuva bater em sua face. Finalmente, Billy voltou a si o suficiente para pedir para ir à cama. Eles o levaram ao hotel. Quando saíram do elevador e entraram em uma pequena sala de espera, várias pessoas avançaram adiante, chamando pelo nome de Bill, querendo falar com ele. Moore e Bro estavam empurrando-o através do grupo quando uma mulher caiu no chão em frente de Bill, se agarrando em sua perna. Jack Moore se abaixou para afastá-la, mas Bill o afastou, dizendo, vamos pelo menos ouvir sua história. Mesmo com esta garantia, a mulher não soltou da perna de Bill. Seus olhos revelavam seu desespero. Irmão Branham, eu sou a senhora que... Meu marido e eu frequentamos suas reuniões em Phoenix. Quando você orou por aquela criança epiléptica, meu marido se recusou a inclinar sua cabeça. No dia seguinte, ele teve um sentimento estranho em seu corpo. Ele pensou que isto era apenas sua imaginação o enganando. 2 dias depois, um policial o encontrou vagando sem rumo no centro de Phoenix. Sua mente se fechou. Ele não sabe quem ele é ou o que está fazendo. Agora Bill percebeu um homem atrás do grupo. Seus olhos estavam vazios, sua face magra, seu cabelo e roupas desordenados, e uma barba cobria sua face como uma barba desleixada. Aquele ali é seu marido? Bill perguntou. Sim, irmão Branham. A senhora que lamentou. Eu tenho tentado toda noite levá-lo à fila de oração, mas eu não pude fazê-lo. Agora eu estou desesperada. Algo tem que ser feito. Ele não come. Eu tenho que até mesmo dar água para ele. Ela encostou sua testa nos sapatos de Bill. Virando-se a Jack Moore, Bill disse, leve o senhor Q ao meu quarto para que assim tenhamos um pouco de privacidade. Jack Moore tomou o senhor Q pela mão e o guiou tão facilmente como se ele fosse uma criança. Bill tentou segui-los. Porém, a senhora Q não soltou sua perna, nem mesmo pôde ser persuadida a não apertar tanto. Finalmente, Moore e Bro apanharam Bill e o levaram a seu quarto, arrastando a senhora Q atrás deles. Depois de trancar a porta, eles finalmente a persuadiram a se soltar da perna de Bill. Irmã, disse Bill, há cerca de 1 ano atrás, um anjo do Senhor me encontrou e me disse que eu levaria um dom de cura às pessoas do mundo. Ele me disse que se eu fosse sincero e levasse as pessoas a crer em mim, então nada pararia diante de minha oração. Eu tenho visto que isto é verdade. Não há aflição, independente do quão mal esteja, mas que seria curado se eu levasse tempo suficiente orando por aquela pessoa. Você crê em mim? Sim, irmão Branham, eu creio.
O senhor Q permanecia quieto, nem mesmo piscava, e estava com o olhar vazio. Quando Bill se aproximou dele, ele se encolheu para trás e gruiu como um animal. Por segurança, Moore e Brose seguraram os braços do senhor Q, enquanto Bill colocava suas mãos sobre o homem para orar. A vitória não veio facilmente. Por 45 minutos, Bill lutou com o demônio de insanidade. Finalmente, o senhor K piscou e olhou ao redor no quarto, com o comportamento de um homem que tinha acabado de despertar em um lugar inesperado e estava desejando saber onde e por que estava ali. Depois de sua esposa explicar, o senhor K abraçou Bill como um irmão que há muito tempo não via. Ele saiu do hotel com sua mente tão clara como nunca, entretanto agora completamente simpatizante com o Evangelho de Jesus Cristo.